Olha só, pessoal, vamos fazer um exercício agora, que é de familiarização com isso aqui. Mas aí eu vou mudar um pouco a ordem. Já que a gente está falando, eu vou definir logo fronteira, tá? Porque eu acho que ajuda a pensar nisso. Beleza? Então, a fronteira, o que é? A definição de fronteira é parecida com a definição de fecho. Beleza? Porque o que a definição é? Aliás, da mesma forma, eu posso definir um ponto de fronteira, certo? E a fronteira do conjunto. A fronteira do conjunto é o conjunto dos pontos de fronteira. Beleza? Certo? Então, quando é que eu vou dizer que um ponto é um ponto de fronteira do conjunto? Tá? É parecido com a definição de fecho, porque a definição de fecho, não, de ponto aderente. Por quê? A definição de ponto aderente diz que o ponto é aderente se qualquer bola de centro nele pega um ponto pertencente ao conjunto. Beleza? Para ele estar na fronteira, qualquer bola de centro nele tem que pegar um ponto que está no conjunto e um ponto que não está no conjunto. Fez sentido isso? Certo? Então vou escrever isso aqui no alto. Então, parecido com aquilo ali, ó. Beleza? Essa nota símbolo ali que eu estou usando é para complementar, tá? Esse Czinho ali. Tá de boa, pessoal? Tranquilo? Então, veja bem. O que é um ponto de fronteira, como eu falei? O ponto de fronteira se eu consigo. Ponto A de fronteira se eu consigo. Pontos arbitrariamente próximos de A, tanto que estão como que não estão no conjunto. Beleza? Certo? Então a fronteira é uma transição entre o conjunto e o complementar dele. Tá beleza, pessoal? Certo? Então vamos completar isso aqui. Esse ponto aqui, ó, x1, por exemplo, ele está no fecho, esse x1 aqui, mas ele está na fronteira? Não. Porque eu consigo, não tem arbitrariamente próximo dele um ponto que não esteja no conjunto, concorda? Então esse x1 não está na fronteira. E o x2 e o x3? Estão. Então o x2 está na fronteira e o x3 está na fronteira. Tá? Só completar a definição. Só essa anotação aí. Beleza, pessoal? Beleza. Tá certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá? Então agora, outra coisa que eu posso falar sobre fronteira também é o seguinte, que ajuda a pensar. Aí tem essas coisas aqui, ó, que são exercícios, beleza? Que vocês podem tentar fazer, que inclusive tem esse exercício aí, tá? Beleza? Mas eu vou acrescentar aqui outro exercício, que é o seguinte, a fronteira, vê se faz sentido. Tipo assim, a gente pode demonstrar isso, mas mais do que demonstrar, é importante que isso seja intuitivo, assim, para vocês, tá? Porque esses resultados básicos, assim, de topologia, eles são todos, assim, eles podem ser intuitivos e as demonstrações deles são todas muito sintáticas, tá? São aquelas demonstrações que é tipo assim, você vai seguindo as definições e sai. Beleza? Nega uma coisa, tranquilo? Mas outro resultado desse tipo, assim,
a fronteira do conjunto, vê se faz sentido isso, é a interseção entre o fecho do conjunto e o fecho do seu complementar. Faz sentido isso? Beleza? O fecho, olha para esse conjunto aqui. O fecho do conjunto é isso aqui, tá? E o conjunto todo o conjunto, dentro. O complementar é o que está fora. Beleza? O que eles têm em comum? É a fronteira. Tá legal, pessoal? Certo? A ideia, a palavra fronteira, acho que diz bem o que a gente quer dizer, beleza? A palavra. Porque tem palavras que são enganadoras, né, em matemática. Tipo, limite é uma delas, engana. O próprio aberto, fechado também pode confundir, né? Porque é isso, fechado não é o contrário de aberto, que a gente vai definir ainda. Agora, fronteira não. Fronteira acho que é uma palavra que dá bem a ideia do conceito. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Certo? Outro aqui que eu vou botar. A fronteira, isso aqui que eu estou botando todos são exercícios. Não precisa fazer agora não, mas que estão escritos aí em algum lugar com certeza, beleza? Mas vê se faz sentido isso. A fronteira, se eu pegar o interior do conjunto, unir com o interior do complementar do conjunto e se eu fizer o complementar disso. Tranquilo? Certo? Olha só. Pensa só, tem um espaço todo ali. Certo? Aí pega o interior do conjunto, que é isso que está aqui. O interior do complementar, que é o que está aqui em volta. Beleza? Aí faz o complementar disso. O que sobra? A fronteira. Deu para ver isso? Quer dizer, é o que não está nem no interior do conjunto, nem no interior do complementar. Né? Às vezes você usa esse nome mesmo. Interior do complementar, às vezes é chamado de exterior. Isso. Do conjunto. Beleza? Então é exatamente isso. A fronteira é o que não está nem no interior nem no exterior. Está na transição. Legal? Beleza, pessoal? Tá? Então agora vamos fazer um exercício. Esse é para fazer agora. Esse aqui todos são exercícios também. Tranquilo? Tá? Posso apagar onde? Assim, pode apagar lá? Exatamente. Então, esses exercícios aí todos usam muito essas propriedades, união, interseção, entendeu? O complementar da união, a interseção dos complementares, essas propriedades todas. Então o exercício é assim. Eu vou botar alguns exemplos de conjuntos aqui em R. E o exercício é para você determinar o interior do fecho da fronteira deles, tá? Então, item A. Pronto. Professor, Não pode olhar, porque no PowerPoint tem a resposta. Fala. uma dúvida, assim, uma noção intuitiva. Parece ser verdade, mas você não chegou a obedecer. A fronteira não é o fecho menos o interior, não? Se pegar o fecho, também. nada. Também é verdade isso, beleza? Tá bom. Então, olha só, isso aí que o João falou é legal, porque é legal desenvolvendo essa intuição, beleza? Vocês podem ficar brincando com esses conceitos interior, fecho e fronteira
E aí pensando coisas assim, que dá para perceber intuitivamente e tentar demonstrar. E as demonstrações vão sair. Entendeu? Então isso que o João falou também é verdade. É o interior, é o fecho menos o interior. Fez sentido isso? Ou seja, são os pontos que são aderentes e não são interiores. Certo? Exatamente isso. Esse desenho ajuda a pensar nisso. Beleza? Vitor, aí nessa disciplina, você, depois de topologia, você faz ainda limite de continuidade dessa parte ou não? Isso fica... Sim, limite de continuidade, tem que dar tempo. Na graduação também, vocês pegam até... Também. A gente passou o limite de continuidade, era assim, na última reforma ficou assim, mas depois a gente decidiu mudar e mudou já Para análise 2. para análise 2. É. Ficou tipo assim, a análise de R e funções que é mais ligadas ao cálculo, ficou uma análise 2. E a gente passou a análise 2 para obrigatória de escolha, que não é obrigatória. É porque a análise 2 eu falo derivada integral, eu falo muitas coisas de derivada integral, porque eu falo de derivada no RN também, entendeu? Entendi. Por que eu falo derivada no RN? Alguém sabe o que é a derivada de uma função de Rn em Rn? É uma matriz. Por que a derivada é uma matriz? Que é uma ideia de transformação linear. Então essa ideia ela pega a derivada com melhor aproximação linear, entendeu? Então eu falo disso. Eu acho que na graduação a álgebra linear é muito desconectada de cálculo. Aí você faz a ponte. Não é uma loucura isso. Em análise 2 eu falo muito disso. Então eu falo muito de derivada e depois falo muito integral, eu falo até integral de Lebesgue um pouco. Eu só consegui ter uma mínima relação de álgebra com cálculo quando pegou cálculo 2 e várias variáveis. Pois é, mas cálculo 2, exatamente, mas várias variáveis deveria ser totalmente a ligação entre álgebra linear e cálculo. Entendeu? A gente vê um monte de cálculo 2, a gente vê um monte de casos. A gente vê vetor tangente, gradiente e tal. Depois vê aquele determinante jacobiano. Tudo isso, o que dá liga a isso é a ideia de derivada com transformação linear. É a ideia que a derivada é uma matriz. Todas essas coisas são casos particulares disso. A gente tem estudado transformação linear, mas eu nunca relacionei isso com derivada. Pois é. Mas exercício de escalar matriz, essas coisas chatas, já apagaram. Então, Eu senti muita dificuldade com o cálculo 3, porque o cálculo de várias variáveis 2. Tive muita dificuldade, porque já pandemia. o cálculo do treino. Já é normal, normalmente já é difícil, mas na pandemia ainda não aprendi nada. Eu sei que existe o conceito de jacobiano. Se pedir para me explicar, Não, se Já tiver. é uma matriz ali. eu sei que é uma matriz. Jacobiano é uma matriz. Agora, o que significa para que serve? Não, se tiver analisando, a gente falar muito disso. Você vai entender isso. Mas você também consegue fazer uma ponte tão estreita aí com a educação básica quando você faz aqui? Não, Porque é mais aqui- com cálculo. Pois é, essa disciplina de análise 1, cara, eu acho que é super para formação, para pensar realmente a educação básica também. Achei incrível isso. Mas assim, eu acho que essa disciplina de análise 1 a gente pensa muito na educação básica, a disciplina de análise 2 a gente pensa muito em cálculo. Então, Mas pensar em cálculo é uma maneira de pensar na educação básica também. não, sim. Porque tem muitas ideias, né, derivadas. Outra coisa que eu falo muito é a ideia de variação. A ideia de variação média, variação instantânea. Né, assim, eu acho que essa ideia é ausente da educação básica e eu acho que não deveria ser. Né? Sim, eu concordo. Então também, de forma mais indireta. Mas essa coisa, você não acha que o cálculo da licenciatura deveria trabalhar com isso? Porque a análise é tipo uma formalização já dentro de um contexto epistemológico para isso. Que a princípio, quando eu me pergunto, isso foi uma das razões pelas quais eu votei por análise 2 deixar de ser obrigatória. Não sei, é essencial que para quem vai trabalhar na educação básica, essa formalização epistemológica do cálculo esteja presente e a gente está conseguindo construir um cálculo para licenciaturas. Sim. Não, então... Verdade, então.
Outra coisa que eu falo muito em análise 2 e que eu acho super legal no teste aplicado, que é as relações do teorema fundamental do cálculo com as interpretações das operações básicas. Então a gente ligar a relação entre derivada integral, que é o que o teorema fundamental do cálculo fala, a gente relacionar isso com as interpretações de divisão e multiplicação, entendeu? E o anterior é só por Só sabe, Isso eu nunca pensei. não faça maravilhoso. Pô, eu acho que isso seria bom. Pois é, né? Eu estou brincando, se vocês quiserem aqui, mas eu tenho zero problema. Pô, fala tanto de análise 2 nesse curso que é capaz de se abrir o curso de análise 2 é todo mundo aqui. Então, normalmente vai dar uma consulta, né? Para antes Eu faria, né? Hã? Eu faria análise 2, eu tenho interesse Também. pessoalmente. Mas ele. O Arnaldo fez uma consulta, não? Pessoalmente. Na última vez ele consultou. Mas não esse semestre. Esse semestre não. Tá. Esse semestre não, se consultou semestre passado. Próximo semestre? Ainda não, né? Semestre passado teve a chacota de eu queria a álgebra que mais ninguém queria. Só eu. Foi 27 votos a Foi 27 votos a 1. Só eu fiz. Cara, tem álgebra, né? Álgebra. Ah, álgebra. Isso, Acho que álgebra. foi mais pela professora que era. Tá, fala. Podemos fazer o exercício? Só ele. 27 a 1. Só eu. Equilibrado. Foi muito bom. Eu fiquei pensando, esse cara sempre eu troco um voto só pra passar vergonha. Não, já tá demais, já tá assim. Aí deixa eu ver. Probabilidade. Eu não sabe se vai ler ou não. Essa é bem fácil. Essa é uma coisa. Porque são quantas optativas de base? Só? Aí as duas podem ser de uma. Porque a análise 2 seria optativa. As duas podem ser de matemática, não é isso? Oi? As duas podem ser de matemática, não pode? Pode. Então, se eu Não, pode. Mas se eu você já fez uma de matemática. Não fiz optativa ainda. É porque o Rodrigo queria abrir por OBED. Isso. Ah, Aí ele chamou de não, uma de matemática, a outra é livre. Entendi. Então pode. Ele foi bem nessa mesa. Ele falou agora? falou que tentar falar. Provavelmente o horário vai ser de 3 às 7. Quando ele falou isso? Foi lá no primeiro período? Não, nesse período. Então mudou. Porque eu lembro que no primeiro período ele falava certo, nesse programa. Se ele falou que vai, então. Partiu. Pode fazer o item A? Pode. Pode ser. Então, interior, quanto é? É o aberto de 0 a 0. Beleza, só. O 2 não é interior, tá? Não tem nenhuma bola inteiramente contínua no conjunto. Fecha. Então, o aberto de 0 é aberto de 0. Porque é só que está dentro do 0 A união do 2, tá? Certo? Repara, todos os pontos pertencentes ao conjunto automaticamente são aderentes. Então a gente tem que ver, na hora de ver o fecho, é ver basta pensar assim, quais pontos, já inclui o conjunto, tá? O conjunto inteiro já está. Quais pontos que são aderentes além daqueles que estão no conjunto. Beleza? No caso é só um. E interior é o contrário, né? Quais pontos do conjunto que não são interiores, tá? Beleza? Que é o 0, 1 e o 2, no caso. E a fronteira? É o 0 e o 2. É o 0, 1 e o 2. Beleza? Pode fazer o B? Eu quero... Pode mesmo? Sem pressão. Pode. São minutos. Tá. Só escrever aqui. Porque a fronteira
é só o 0, o 1 e o 2. O fecho é o intervalo de 0 a 1. Então todo mundo está em 3 a 1 e o 2 sozinho. Sozinho. Você tem esses conjuntos, eu acho caótico. Escrevi igual ali a fronteira com o fecho. Estava me explicando. Escrevi 2, 0, 1, 2. 0, 1, união 2. É, porque o de cima tem os pontos que estão dentro do intervalo, né? Ah, Vitor, eu não sei porque você não faz desenho. Eu sinto uma falta de desenho. Eu já estaria riscando as retas aí todas. Mas aí eles estão desenhando ali. Eu já fiz esse desenho aqui, ó. Cara, eu meu doutorado pegava aqueles livros lá, aqueles teoremas doidos. Aí eu passava o dia inteiro para desenhar. Quando eu desenhava, eu dizia, agora eu entendi. Se eu não desenhasse, por isso que eu fugi de álgebra. Sim. Não dá pra- Eu acho que Não dá pra desenhar. É. Não tem que desenhar. E assim, cálculo 3. Desenhar áudio do papel ficou em branco. Eu adoro cálculo 3, assim. Eu adoro mesmo dar aula de cálculo 3. A gente tirou de obrigatório da licenciatura também, cálculo 3. Mas assim, eu desenho super mal aquelas. Quando começou a ter computador, né? Que antigamente não tinha, né? Quando eu comecei a dar aula não tinha. Software, essas coisas. Mudou minha vida em cálculo 3. A senhora desenha a célula de cavalo de toda a direção. Ela desenha com giz. É. Nossa. Que isso? É um desenho de seleção. Para eles não são professores. Eu sou péssima de desenho, mas mesmo assim eu entendo todos os meus desenhos. É. Só eu. Mas com isso eu desenvolvi várias maneiras de explicar essas superfícies no seu desenho. Né? Por exemplo, uma maneira de pensar na célula é botar uma parábola assim e outra parábola assim. Uma parábola virada para cima, assim, digamos, para cima e a outra virada para baixo e rotacionada de 90 graus, entendeu? Isso completa o resto. São maneiras de pensar numa célula. Entendeu? Legal. Mas depois eu comecei, quando eu dei aulas de cálculo 3, era sempre com software, né? Mostrando, projetando os negócios, não desenhava nada mais. Enfim. Pode fazer o B? Sim. Então é. Interior, aberto Interior no é o 0, quê? aberto no 2. O que mais? Interior. Ah, tá, é só tirar um. Tem que Cara, tirar eu fiz de um um. jeito muito mais complicado, agora que eu percebi. Não, pode escrever assim também. Eu fiz de 0 a 1 e depois do 1 a 2. Não, é a mesma coisa, tá? É, não, eu só percebi depois. Beleza? Mas tem que tirar um, tá? Porque se o ponto não pertence ao conjunto, ele não tem a menor chance de ser interior. Que é aquilo que eu estava falando do Danilo. Eu não consigo a bola construir um conjunto porque o centro não está na bola, tá? Beleza? Bom, o fecho. Quanto é? Fecha fechado 0, 2. Isso. E a fronteira? É o 0, 1 e 2. 0, 1, 2. Beleza? O item C pode fazer? Pode. E os outros dois são os mais legais, tá? Então, interior, quanto é? Interior. Vazio, não tem nenhum ponto, porque os pontos desse conjunto são todos isolados. Depois a gente vai definir pontos isolados. Não tem, é uma sequência. Isso. São os termos da sequência 1 sobre N. Beleza? Não tem nenhum termo da ponto 1 sobre N que tem uma vizinhança que todos também sejam, tá? Beleza? Então o interior é vazio e o fecho. Então o fecho é isso. Todos os pontos pertencentes ao conjunto automaticamente estão no fecho. Então, que pontos são aderentes além daqueles que pertencem ao conjunto? O 0. O zero. Concordo que o zero, justamente como ele é o limite dessa sequência, beleza? Qualquer vizinhança do zero
pega um ponto desse igual. Qualquer bola, isso vem da própria definição de convergência. Qualquer bola com centro no zero contém um termo da sequência. Tá beleza isso? Tá, pessoal? Certo? Então eu vou escrever assim. Tranquilo? Certo? E a fronteira? 10 por ali, então, zero. Hã? Dá para usar aquela relação ali, ó, que o feixe é x em algum com a fronteira. Ali já tem o x, o que sobrou é a fronteira, então zero. Não, mas... Então, mas a fronteira, qual relação você está usando? Ah, sim. Ah, sim, beleza. Ah, não, mas os Não, mas é um conjunto união e fronteira. Sobre N, união zero. Isso. Vai ser o próprio feixe, né? Vai ser o próprio feixe, Porque exatamente. o feixe menos o interior. Porque o interior é vazio, isso. Entendi. Beleza, pessoal? Certo? Ele está usando aquelas relações ali, mas eu posso pensar assim, ó. Primeiro, o que tem que ser a fronteira? O ponto tem a bola em torno do ponto tem que pegar um elemento que está e um que não está. Se eu pegar qualquer um sobre N, ele pega um que está, que é ele próprio, e um que não está também. E se eu pegar um zero também, certo? Ele pega um que está, que é algum 1 sobre N, e um que não está, que são os negativos, por exemplo. Certo? Então, no caso, a fronteira é isso aqui. Ficou alguma dúvida aqui? Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Pode apagar isso aqui? Pode? Vou tirar uma foto pra galera que faltou. Pode tirar. Isso tem no PowerPoint, tá? Mas pode tirar. Foi. Tá. Deixa eu ver só um negócio. Então, olha só, agora esse aqui, racionais. Quem é o interior? Já fizeram isso aí? Então pensem aí, racionais e irracionais. E aí? Já sabe? Hã? Racionais. Quem você acha que é vazio? Interior. Vazio. Todo mundo concorda que é vazio? O interior é vazio, cara. Interior é vazio, porque para existir um ponto no interior dos racionais, eu teria que ter uma bola de centro nesse ponto, inteiramente constituído um conjunto. Tá legal? Beleza? Só que qualquer bola tem um irracional. Então, não existe uma bola, em lugar nenhum da reta, não existe uma bola que tenha só números racionais. Beleza? Certo, pessoal? Vou até escrever assim. O interior é vazio, pois tá de boa isso? Certo? Então, para que o interior
fosse diferente de vazio, precisaria existir uma bola inteiramente contínua nos racionais. Não existe uma bola. Uma bola é um intervalinho na reta, beleza? Então não existe nenhum intervalinho na reta que só tem números racionais. Então toda bola pega um irracional. Beleza? Tranquilo? Agora o fecho. reais. Sessão reais. Fecho reais. Fecho reais, exatamente. Conjunto de interior vazio. E o fecho eram reais porque os racionais são densos. Beleza? Certo? Então, por que os fechos são reais? Porque qualquer número real que eu pegar, e eu pegar uma bola de centro nele, seja esse número racional ou irracional, se eu pegar uma bola, vai ter um racional ali. Beleza? Vou até fazer um desenho já para agradar a Michelle. Se eu pegar um número aqui, ó, qualquer bolinha que eu pegar de raio Epsilon aqui, ó, aqui dentro tem um X pertencente a Q, e aqui dentro tem um X pertencente aos irracionais também. Beleza? E é isso que faz o interior ser vazio e os fechos ser R. E a fronteira? Essa é a parte legal. R também. Beleza? Beleza. Tranquilo? E para os irracionais? Mesma coisa. E pelo mesmo motivo. Tá? Porque esse desenho aqui que eu fiz vale tanto se esse A pertencer a Q, como se esse A pertencer a R menos Q. Tranquilo? Então, para os irracionais é a mesma coisa. O interior é vazio, o fecho é R e a fronteira é R. Tranquilo? Só que as justificativas trocam, né? No caso dos irracionais, o interior é vazio porque os racionais são densos. E o fecho é R porque os irracionais são densos. Então a questão é, os racionais e irracionais, ambos são densos e um é complementar do outro. Então isso que provoca isso aqui. Beleza, pessoal? Fez sentido? Tá. Tranquilo? Legal, né? Esse desenho. Tá. 1 sobre N foi um pouco mais difícil de pegar a ideia. Também acho. Faltou alguém assinar? Olha só, pessoal, então agora eu só vou demonstrar um teorema que nos ajuda a pensar na ideia de ponto aderente, também é bastante útil. E depois, na aula de hoje, a gente vai ver as definições de aberto e fechado. Tá? Beleza? Então vamos lá. Olha só, esse teorema aí que a demonstração está escrita no PowerPoint, tá? Então eu vou só fazer a demonstração aqui. No desenho. Com desenho. Beleza? Pode ser com desenho, pode não ter desenho. Mas olha só, pessoal, então vamos lá. Primeiro, esse teorema, ele não só ele vai ser útil para várias coisas, como também ele dá uma outra interpretação. Ele é útil para demonstrar outras coisas e ele dá uma interpretação sobre o que quer dizer um ponto aderente também, beleza? Então, o que quer dizer um ponto aderente? O que ele diz? Que um ponto é aderente ao conjunto se e somente se. Então, a ideia de aderente é estar grudado, tá? É a palavra aderente também, é igual fronteira. No caso, acho que a palavra aderente dá a ideia do que ele é, porque está colado no conjunto, tá? Então, esse teorema diz que ele é aderente ao conjunto se
C e somente C, existe uma sequência de elementos do conjunto convergindo para aquele ponto. Tá beleza? Isso dá a ideia de estar colado? Certo? Então, ele pode não pertencer ao conjunto. Então, vou começar já com o desenho aqui, ó. Então, esse desenho aqui, no R2. Tranquilo, pessoal? Ó, então pega um ponto aqui. Esse ponto aqui é aderente, beleza? Do jeito que eu desenhei o conjunto, ele é de fronteira. Ele é aderente, mas não pertence ao conjunto. Só que eu posso conseguir, ó, esse aqui é o meu A. Ele não pertence ao conjunto, só que eu posso conseguir uma sequência de elementos dentro do conjunto convergindo para A. Tá legal? Então essa ideia de convergência dá a ideia de estar colado também. Todo mundo percebeu? Tranquilo? Tá de boa isso? Tá? Certo? Então vamos lá, demonstrar. Tá? É só um alerta também, que isso aqui que eu estou usando é o que a gente chama de um abuso de notação, tá? O uso do símbolo de inclusão aqui. Tranquilo? Porque eu quero dizer com isso abreviadamente que a sequência está dentro do conjunto, tá? Certo? Só que a rigor eu não posso dar isso porque uma sequência não é um conjunto. Então eu não poderia usar estar contido, tá? Certo? Mas se usa isso. Mas só para... É tipo assim, a gente não é proibido usar abusos de linguagem em matemática, mas eu tenho que usar estando ciente, tá? Beleza? Então, com isso eu quero dizer que os elementos da sequência pertencem ao conjunto. Os termos da sequência, melhor dizendo, são elementos do conjunto. Tá de boa? Tá? Só esse alerta. Então, vamos lá. Vamos fazer a ida, então. Tá? A volta é mais fácil que a ida. De fato, é que eu fiz a volta primeiro. Vou fazer a volta primeiro também, tá? Olha só. Então, a volta primeiro. Então, a minha hipótese é isso aqui, beleza? Certo? Então, isso aqui é a minha hipótese e isso aqui é a minha tese. Tá? Eu vou fazer a volta primeiro, como eu disse, que eu estou dizendo que a volta é mais fácil. Já eu digo porque que eu acho que a volta é mais fácil. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, eu quero mostrar, por hipótese, eu sei que esse elemento A existe uma sequência dentro do conjunto convergindo para ele, beleza? Tá? E eu quero mostrar que esse elemento é aderente ao conjunto, beleza? Para mostrar que ele é aderente ao conjunto, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que pegar um epsilon maior do que zero, beleza? Eu tenho que mostrar que qualquer que seja o epsilon maior do que zero, existe um elemento do conjunto dentro da bola de raio epsilon no centro A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Mas, como eu sei, por hipótese, que essa sequência aí converge para A, o que vai acontecer? Se eu pego esse epsilon maior do que zero, eu posso garantir que existe um N0 pertencente a N, tal que a distância de xn até A é menor do que epsilon para todo N maior ou igual que N0. Tá de boa isso? Certo? Agora, como eu já falei hoje, o que quer dizer a distância de xn a ser menor do que epsilon? Certo? Quer dizer que xn pertence à bola de centro A e raio epsilon. Beleza? Certo? Tranquilo? Mas eu tenho também, vou escrever bagunçado, tá? Mas eu tenho também que esse termo da sequência aqui, ele pertence ao conjunto X. Concorda? Por hipótese, que a sequência não está dentro do conjunto X. Tá? Então, o que eu posso concluir daqui? Que a bola
esse cara aqui pertence a X. Não, que a bola é diferente de vazio, né? Só embaixo é isso, eu quero provar que ele é o feixe, beleza? Tranquilo? Porque esse elemento xn, ele está na bola e está em X. Então é diferente de vazio, beleza? Tranquilo? Pessoal, agora no desenho, o que eu estou fazendo? Nesse desenho aqui mesmo, ó. Eu peguei o elemento A, tranquilo? Certo? E peguei uma bola de raio epsilon em torno de A, tá legal? Tranquilo? Certo? Esse desenho aqui da bola de raio epsilon, tá certo? Tá. Aí o que eu sei? Por hipótese, como a sequência é convergente, eu sei que existe um N0, tá, que o XN0 está aqui dentro e todos os outros depois, esses aqui são os XN com N maior ou igual que N0, tá de boa? Eles estão dentro dessa bola. Mas essa sequência inteira aqui também está dentro do conjunto X. Tranquilo? Certo? Então eu posso garantir que o conjunto X de interseção com essa bola é diferente do vazio, beleza? Sim. Tá bom esse desenho? Tá ótimo. Certo, pessoal? Tranquilo? Tá? Agora vamos fazer a volta. Posso apagar aqui? Não é bom, gente, os desenhos? É. Eu adoro os desenhos. É que eu desenho mal, né? Mas não tem isso, tipo. É só usar um pouquinho de imaginação que todo mundo entende desenho de qualquer coisa. O Danilo é desenhista, não é isso? Não sou. Tá. Entender. Olha só. Ele vai fazer topologia em quadrinhos. Legal. Então, olha só. Vamos trocar aqui. Então, agora, essa aqui é a hipótese e essa aqui é a tese. Aí, por que eu falei que essa ida é mais difícil? Certo? Porque a ida é uma demonstração construtiva. Tá? Porque eu tenho por hipótese que o elemento está no fronteirão, está no feixe do conjunto, o elemento é aderente ao conjunto, e eu tenho que mostrar que existe uma sequência. Quando era na outra direção, eu já tinha essa sequência. A existência da sequência era a hipótese. Agora, a existência da sequência é a tese. Então, eu tenho que exibir uma sequência. Tá? Certo? Mas como é que eu vou fazer isso? Eu sei que, por hipótese, o elemento A está no fecho do conjunto. Tá? Qual é a definição de estar no fecho, de ser aderente? É que, para todo epsilon maior do que zero, eu tenho que a bola de centro A e raio epsilon, interseção do conjunto, é diferente de vazio, beleza? Para construir essa sequência, tudo que eu tenho que fazer agora é discretizar esse epsilon, certo? Então, eu vou pegar, em particular, eu vou tomar epsilon igual a 1 sobre n, com n pertencente a n, tá? Aqui não precisaria ser 1 sobre n, poderia ser qualquer coisa tendendo a zero. Por que eu quero discretizar? Porque isso que eu vou usar para construir os elementos da sequência. Tá? Então, se eu colocar 1 sobre n no lugar de epsilon, certo? O que eu vou poder concluir? Eu vou concluir que para todo n pertencente a n, que na verdade é para todo 1 sobre n, mas tanto faz, tá? A bola de raio A e centro de centro A e raio 1 sobre n, interseção com x é diferente de vazio. Beleza, pessoal? Todo mundo concorda? Tá? Alguma dúvida? Isso aqui é a hipótese, só que eu estou usando por enquanto, tá? Então, mas o que isso aqui quer dizer? Que
Ou seja, isso aqui quer dizer que para todo N pertencente a N, existe um elemento que eu vou chamar de X índice N, porque esse elemento depende desse N aqui, beleza? Pertencente a esse conjunto aqui. Tá legal? Que é a bola de raiz 1 sobre N, interseção X. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, quando eu fiz isso aqui, eu construí uma sequência. Por isso que eu falei que eu tinha que discretizar, porque eu quero o elemento X índice N. Beleza? Certo? Que é uma sequência. Tá de boa? Tá? E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter que esses elementos eles estão nessa interseção, vamos falar. Certo? Então eu vou ter que esses xn, todos eles pertencem ao conjunto, então isso que vai me dar, olha só, o que eu preciso? Uma sequência dentro do conjunto, tá? E eu preciso também que essa sequência convirja a A, tá? Certo? Por que ela converge a A? Porque se ela está na interseção, ela está nesse conjunto e está na bola. Beleza? Se ela está na bola, a distância entre ela e A é menor que 1 sobre N. Tranquilo? Certo? Beleza? Isso aqui significa pertencer à bola, tá certo? Tá? Então, quando eu fizer N tender a infinito, Xn vai tender a A, porque isso aqui vai tender a zero. Tranquilo? Por isso que eu falei, aqui eu peguei epsilon igual a 1 sobre N, mas poderia ser qualquer coisa tendendo a zero. Poderia ser 2 elevado a menos N, por exemplo. Tá? Tranquilo? Michele, quer acrescentar? Está de boa essa expressão? Ela está escrita aqui no PowerPoint. Posso apagar? Acho que a única coisa que a gente pode olhar aqui, que eu acho que é interessante assim, do ponto de vista da disciplina, é novamente marcar como que essa questão do epsilon funciona de maneira diferente num caso ou no outro. Porque num caso, né, quando ele fez a volta, você assume que você tem uma convergência, não é isso? Uhum. E aí você vai então provar que para todo epsilon você tem alguém lá dentro, então esse epsilon ali, como você está provando para todo epsilon, você não pode escolher, eu quero epsilon igual a tanto, ou você toma genérico, né? Isso. Já no caso daqui, você vai usar que para todo epsilon você tem alguma coisa, isso te permite fixar valores de epsilon. É meio complicado nesse caso, porque na verdade você fixa vários valores de epsilon, né? Fixa valores infinitos. Mas ele pode fixar os valores, porque ele está usando o que ele tem. Porque eu sei que eu posso fazer isso, eu tenho essa liberdade, eu tenho que ir para todo epsilon que eu quiser. Então eu posso, às vezes essa hipótese não tem para todo alguma coisa, a gente acaba se prendendo, né? Porque eu não preciso usar todo. Se garante. É igual aquela demonstração que a gente mostrou toda a sequência conveniente limitada, que eu tinha por hipótese para todo A. Eu pego o epsilon igual a 1. Eu posso pegar o epsilon que eu quiser. Entendeu? Exatamente. Certo? Porque por hipótese você tem a universalidade em relação a epsilon. Isso aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Certo? É bem construtiva. Tranquilo? Tá. Então, posso continuar? Vamos falar agora das definições de aberto e fechado e algumas propriedades. Para dar tempo hoje, eu não vou demonstrar todas as propriedades, mas eu vou enunciar as propriedades importantes e demonstrar algumas. Tá? Vamos lá. Pode apagar tudo. Essa é a hora que o quadro começa a ficar mais visível aqui. O quê? Que a lousa começa a ficar mais visível, é porque o reflexo da luz externa que entra por ali diminui bastante. E aí, nesse horário, começa a ficar tudo mais visível. Antes tem muito reflexo.
Aham. Talvez a gente devesse sempre botar a câmera do lado de lá, mas agora talvez já seja um pouco tarde para pensar nisso em relação ao semestre. Sim. Olha só, então eu vou escrever as definições de aberto e fechado e de novo a gente vai pegar um espaço métrico qualquer e vai pegar X um subconjunto de E. Beleza? Tranquilo? E por razões psicológicas podem pensar em E como sendo R se vocês quiserem, tá? Então a gente vai dizer que X, isso aqui são definições, tá? Não estou escrevendo definição, porque está escrito aí, tá? Então eu vou dizer que X, que X é aberto se vou escrever assim. Se todo elemento de X é interior. Tranquilo? Certo? O que quer dizer isso? Calma que eu vou fazer desenho, tá? O que quer dizer nesse aqui? Acho que é importante fazer desenho. O que quer dizer isso? Quer dizer todo elemento de X é interior, quer dizer que X está contido no seu interior. Tranquilo? Certo? Mas se eu digo que X está contido no seu interior, isso é a mesma coisa que dizer que X é igual ao seu interior. Tranquilo? Tá? Porque eu já sei o seguinte, que para qualquer conjunto X contido em A, eu vou ter que o interior está contido em X, beleza? Certo? Então eu sei que todo ponto interior tem que pertencer ao conjunto. Tranquilo? Isso vale para qualquer conjunto. Beleza? Caso valha também que todo ponto do conjunto seja interior, que essa inclusão oposta, então eu digo que o conjunto é aberto. Tá legal, pessoal? Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Tá de boa? Tá? Outra maneira de pensar nisso. Conjunto aberto é aquele que a fronteira do conjunto está inteiramente contida no seu complementar. A fronteira está todinha pontilhada. Tá legal? Pronto, fiz o desenho oralmente agora. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Tá de boa isso? Certo? Então esse caso é aberto. Eu ia falar outra coisa, esqueci. Tranquilo, alguma dúvida aí? Tá. Beleza? Tá. E aí eu vou dizer que X é fechado se todo ponto aderente a X pertence a X, beleza? Ou, em outras palavras, o fecho do conjunto está contido no conjunto. Tá de boa, pessoal? Certo? Ou seja, quando eu falo todo ponto aderente a X pertence a X, eu estou dizendo que esse conjunto X não tem nenhum ponto aderente que esteja fora do conjunto. Tá legal? Beleza? Certo? Só que eu já sei que para qualquer conjunto X, ele tem que sempre estar contido no seu fecho. Se eu digo que, além disso, o fecho está contido no conjunto, isso quer dizer que o fecho
é igual ao conjunto. Tá legal? Certo? Então o conjunto aberto é aquele que é igual ao seu próprio interior. O conjunto é fechado, fechado é aquele que é igual ao seu próprio fecho. Tá legal? Certo? Tá de boa isso? Tranquilo? Tá? Então, pensando aqui em termos de fronteira, eu vou dizer que x é aberto, C e somente C, como a gente já falou, a fronteira de x está totalmente contida no seu complementar. Tá? Então a fronteira está toda pontilhada. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? E x é fechado, C e somente C, a fronteira está contida onde? No próprio conjunto, exatamente. Beleza? Ou seja, a fronteira está toda. Como é que diz que não está pontilhada? Toda. Sem ser pontilhada, tá? Certo? Tá assim. Esse aqui é assim. Esse aqui é o conjunto aberto. E esse aqui é o conjunto fechado. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom. Agora, certo? Isso aí? Tá legal? Agora vejam bem, pessoal, como eu falei, um conjunto aberto não é o contrário de fechado, tá? Um conjunto pode ser, obviamente, aberto, fechado, pode ser nem aberto nem fechado, tá? E pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Vamos, para entender isso, eu acho que é legal até fazer aquela relação com a nomenclatura de intervalo aberto e intervalo fechado, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse conjunto aqui, ele é aberto, tá? Por que ele é aberto? Porque a definição que eu tenho de aberto, vou pegar esse exemplo aqui, poderia ser qualquer intervalo aberto, tá? Beleza? Eu vou ter que o interior dele é ele próprio, todo mundo concorda? Beleza? Então, esse conjunto aqui é aberto. Agora, se eu pegar esse aqui, o intervalo fechado, o fecho dele é ele próprio. Tá beleza? Certo? Então, esse conjunto aqui é fechado. Tá? Agora, se eu pegar um conjunto assim, ó, que às vezes na educação básica a gente chama de intervalo semi-aberto, né? Isso. Topologicamente, esse conjunto é o quê? O interior dele é quem? Isso. E o fecho dele é quem? Então ele não é nem aberto nem fechado. Tá? Então X não é aberto nem fechado. Tá de boa isso? Certo, pessoal? Tranquilo? Tá legal? Então esse é um exemplo que não é nem aberto nem fechado. Tá legal? Certo? Então vamos lá. Calma aí. Nenhuma dúvida aqui, né? Tá, vou pegar mais um exemplo disso, que às vezes essa notação que a gente usa para intervalo aberto, tem aquela só pequeno detalhe, tem aquela notação de parênteses, né? Que usa para intervalo aberto. Eu acho horrível aquilo. Eu acho horrível esteticamente. E eu acho que além de horrível esteticamente, confunde com par ordenado. Então eu prefiro assim mesmo, colchete. Não sei por que todo mundo usa isso. Sabe o que eu estou falando, né? Que usa eu costumo usar parênteses. Eu costumo usar parênteses. O problema é que isso aí, às vezes, me confundia quando você tinha união de vários negócios, assim, que eu não sabia quem. Eu ficava meio perdida, assim, também no desenho. Porque se você marcar no desenho isso daí, por exemplo, aquele conjunto ali,
Como é que você vai saber se você está falando a partir de fora? Você marca a bolinha, né? Marca uma bolinha. Pois é. Assim, mas ela demais, é uma questão de gosto. Eu não gosto daquela. Principal que eu acho que quando é aberto, ela se confunde com parovenado. Eu nunca tinha pensado nisso. Sim, mas o exemplo que eu quero dar é esse aqui, ó. Zero infinito. Eu falei que esse aqui não é aberto nem fechado. E esse aqui? Vocês acham que não é aberto nem fechado também? Não é aberto, com certeza. Quem é o interior dele? É o aberto, zero. Isso. Então X não é aberto. Com certeza. Agora quem é o fecho dele? Acho que ele O fecho dele é isso aqui? Não. Claro que não, porque não existe fechado infinito. Porque infinito não é um número, tá? Então o fecho dele é ele próprio. Então esse conjunto é fechado, tá? Não é porque tem um símbolo de intervalo aberto aqui que ele seja aberto, tá? Porque, o que eu quero dizer? Esse símbolo aqui, quando ele é usado nesse contexto, ele quer dizer uma coisa diferente de quando ele é usado nesse. Porque ele quer dizer que esse conjunto contém todos os elementos maiores ou iguais a zero, tá? Certo? Então, em R, não existe fechado em infinito. Beleza? Então, esse conjunto é fechado. Tá de boa isso? Certo? Alguma dúvida nisso? Tá. Então, vamos lá. Só para completar isso, agora... É que você colocou o fecho é fechado. É fechado. X é fechado. Beleza? Tranquilo? Tá. Agora, só para completar isso, alguém sabe pensar um exemplo de um conjunto que seja aberto e fechado, né? Então eu falei, fechado não é o contrário de aberto. Ele pode não ser nem aberto nem fechado, e pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Infinito. Que também é conhecido como R. Certo? Exatamente. Então, R é um conjunto que é aberto e fechado ao mesmo tempo. Beleza? Outro exemplo que eu quero, só tem uma pista, só tem dois subconjuntos de R que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Um é o R e o outro é o quê? Seja aberto e fechado. Falando isso, acho que é o vazio, não. Vazio, aberto e fechado ao mesmo tempo. Essa é a exceção de tudo. O vazio é a exceção de tudo. Então o vazio é aberto e fechado por vacuidade, né? Sempre. Vazio é aberto e fechado, e R é aberto e fechado. Porque o fecho de R é R, o interior de R é R. Beleza? Certo? Então vejam bem, na verdade, para qualquer espaço métrico que eu tiver, sempre qualquer espaço métrico que eu tiver, o espaço todo e vazio são sempre abertos e fechados ao mesmo tempo. Tranquilo? Em alguns espaços métricos existem outros exemplos de subconjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Em R não, só R e vazio. Beleza? Na verdade a ideia é que para só observação, para que num espaço métrico existam conjuntos abertos e fechados ao mesmo tempo, esse espaço métrico tem que ser desconexo. Beleza? Desconexo não tem, beleza? Dois pedaços. Aí, quando eu tenho um espaço métrico desconexo, cada componente conexa, que é cada pedaço dele, é um conjunto aberto e fechado ao mesmo tempo. Mas em R isso não acontece. Beleza? Mas isso é só uma observação. Na aula que vem a gente vai falar de conjuntos conexos, a gente pode voltar a falar nisso, tá? Tranquilo, pessoal? Tá de boa isso aqui? Tá. Então vamos lá. Deixa eu ver que horas são. Para termos de demonstrar uma coisa. Então, olha só. Eu falei que aberto não é o contrário de fechado, por causa disso, ele pode ser aberto e fechado, pode não ser nem aberto nem fechado. Porém, existe uma relação. Então, essas palavras podem ser enganadoras, fiquem ligados nisso. Porém, existe uma relação entre conjuntos abertos e conjuntos fechados. Tá? Aqui também, essas palavras são enganadoras,
mas não é à toa que eles têm esses nomes, porque tem uma relação entre eles. Essa relação entre eles não é assim, que o contrário de aberto é fechado. Na verdade, a relação entre eles é o seguinte: quando um conjunto, isso acho que também é intuitivo, até olhando para isso aqui, tá? Quando um conjunto é aberto, o seu complementar é fechado. Beleza? Tá? Então vamos demonstrar esse teorema. Posso apagar tudo? Vai isso aqui. Então, como sempre, é um espaço métrico, então eu vou ter aqui um conjunto A contido em E é aberto, C e somente C, vou chamar de F, o complementar de A é fechado. Tá de boa, pessoal? Então essa é a relação entre aberto e fechado, tá? E a demonstração disso, como a maioria desses casos aqui, ela é muito sintática. Tá legal? Beleza? Então vou só dar a ideia aqui, tranquilo? A gente vai só demonstrar esse teorema, depois eu vou falar as outras propriedades básicas. Então olha só, vamos fazer a ida. Então a ida, o que eu tenho, qual é a tese? A tese é isso aqui, tá? Certo? O complementar, esse conjunto F aí, é um conjunto fechado. Então eu quero mostrar que F é um conjunto fechado. Beleza? O que é um conjunto fechado? É um conjunto que todo ponto de aderência, todo ponto aderente ao conjunto tem que pertencer ao conjunto. Ele não tem nenhum ponto aderente que esteja fora dele. Beleza, pessoal? Certo? Então o que a gente tem que fazer? Eu vou pegar seja A igual, ou seja A pertencente ao complementar de F. Não, então, eu quero provar que A pertence a F. Eu só quero uma coisa aqui. Eu fiz duas demonstrações diferentes disso. Só isso mesmo. Então, beleza. Você falou A pertencente ao complementar, mas escreveu A pertencente ao fecho. Não, mas é a pertencente ao fecho mesmo que eu quero. Que eu quero provar que o complementar é um conjunto fechado. Então eu tenho que provar que todo ponto de aderência pertence ao conjunto, tá certo? Beleza? Então eu vou pegar um ponto de aderência e eu quero provar que esse ponto pertence a F. Ok. Então seria o fecho de A. Não, porque a tese é que o complementar de A é fechado. Beleza? Sim. Certo? Tranquilo? A tese é que F é fechado. Tá? Isso. Essa demonstração é só manipulação de definições, tá? Só que são muitas definições. Então, beleza? Tem que ficar ligado o que é o que, tá? Então, aí no PowerPoint eu fiz duas demonstrações para isso, uma por absurdo e outra não por absurdo, tá? Beleza? Mas olha só para entender o que a gente está fazendo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é mostrar que F, que é o complementar de A, é fechado. Mostrar que um conjunto qualquer é fechado é mostrar que o fecho do conjunto está contido no conjunto, beleza? Tá? Lembrem que, olha só, olhando para cá, essa inclusão aqui vale para qualquer conjunto, tranquilo? Certo?
quando eu quero mostrar que o conjunto é fechado, então eu quero mostrar que vale a inclusão oposta. Tá? Então, o que eu quero mostrar é isso aqui. O fecho de F está contido em F. Beleza? Essa é a minha tese. Tranquilo? Porque é isso que define um conjunto fechado. Tá de boa, pessoal? Isso? Certo? Então, para fazer isso, eu estou provando sim. Como eu provo que o conjunto está contido no outro. Tá? Beleza? Então, eu vou pegar um ponto pertencente a F barra e quero mostrar que ele pertence a F. Tranquilo, pessoal? Tá? Alguma dúvida? Tá. Até aqui alguma dúvida? Então, uma possibilidade. Suponhamos... Deixa eu escrever isso melhor. Entendeu? Então, olhando para cá, isso aqui é minha tese, rascunho da demonstração. Quero mostrar que F barra está contido em F, tá? Isto é... Em F. Eu falo F escrito. Isto é, eu quero mostrar que A pertencente a F barra implica A pertencente a F, tá? Só para situar o que eu estou fazendo, tá de boa? Tá, então agora eu vou continuar o que eu tinha escrito antes. Seja, escreverei. Seja então A pertencente a F barra, beleza? Tranquilo? A meu objetivo é mostrar que ele pertence a F. Uma possibilidade é fazer por absurdo. Suponhamos que A não pertence a F. Beleza? Se ele não pertence a F, então esse A, o que acontece com ele? Pertence a A. Tranquilo? Beleza? Então esse A pertence a A. Por quê? Porque A é complementar de F, por hipótese. Tranquilo? Tá? Aí, continuando aqui. Se o A pertence a A, o que eu sei por hipótese? Que o A é o quê? É aberto. Beleza? Tranquilo? Então, existe. Se o A é aberto, o que acontece? Que todos os elementos de A são interiores a A. Certo? Então, vou botar assim. Como A é aberto, então eu vou ter que esse elemento A pertence a A, que é igual ao interior de A. Tá legal? Beleza? Ou seja, vai existir um raio R maior do que zero, tal que a bola de centro A e raio R está contida em A, tá de boa? Porque, por hipótese, A é igual ao seu interior. Tranquilo? Tá? Agora, esse A aqui, ele é o quê? Ele é o complementar de F, concorda? Então, se eu estou dizendo que a bola de centro A, que essa bola aqui está contida em A, que é o complementar de F, o que isso significa? Se essa bola está contida no complementar do conjunto, é que ela não intersecta o conjunto. Certo? Então, é igual a vazio, porque essa bola estaria inteiramente no complementar. Beleza, pessoal? Certo? E isso contradiz. O pertencer ao fecho do F. Isso, pertencer ao fecho. Tá de boa? Certo? Porque para pertencer ao fecho, toda bola tem que interceptar o conjunto. E eu mostrei o quê? Que existe uma bola que não intercepta o conjunto. Beleza? Certo? Tá tranquilo?
Então, desenho. Olha só, o conjunto, a gente pode olhar assim, ó, o conjunto é esse aqui, tá? Eu estou dizendo que ele é aberto. Isso é a mesma coisa que dizer, o que eu quero mostrar é que é a mesma coisa que dizer que o lado de fora, desculpa, ele é fechado. Isso é a mesma coisa que dizer que o lado de fora dele é aberto. Tá legal? Beleza? Para mostrar que ele é fechado, eu tenho que mostrar que todo ponto de aderência pertence ao conjunto. Tranquilo? Certo? Então, eu pego um ponto de aderência que está fora do conjunto. Tá legal? Beleza? Se ele está fora do conjunto é porque ele está aqui. Mas se ele está aqui, como o conjunto, ele não pode ser aderente ao conjunto. Porque o lado de fora dele é aberto. Então tem uma bolinha aqui, foi isso que eu mostrei. Beleza? Tem uma bolinha que isola ele do conjunto. Tá legal? Beleza, pessoal? Tá bom? Pode fazer os desenhos se você quiser. Tá, pessoal? Eu acho mais difícil fazer desenho para essa demonstração por absurdo do que para direta. Eu acho mais fácil fazer o desenho para demonstração direta, separando em casos, né? Entendi. Porque você começa com A aberto. Aí você quer mostrar que qualquer ponto, como você está falando, né, que está no fecho, pertence ao conjunto. Se ele está no fecho, ou ele está no conjunto, ou ele está na fronteira, ou ele está em F ou na fronteira de F. Se está em F, está resolvido, né? Porque isso você queria chegar. E se está na fronteira, aí você mostra que não pode estar em A, porque fazendo desenho, você diz assim, não, isso aqui não está no interior de A, então é mais fácil desenhar a demonstração direta. Aí no PowerPoint tem as duas demonstrações, tá? Beleza, pessoal? Certo? Então, olha só, posso demonstrar a ida, para dar tempo de acabar a aula. A ida não, a volta. Certo? Posso apagar isso aí? Vamos tirar foto disso aí? Sim. Tá, só não tem isso aqui. Quero mostrar que beleza? Mas tá bonitinho no PowerPoint, beleza? Tranquilo? Então agora vamos fazer a volta. Então, isso aqui é a tese, certo? E isso aqui é a hipótese, tá? Então olha só. Agora, o que eu quero mostrar? A volta eu quero mostrar que o conjunto é aberto, beleza? Mostrar que o conjunto é aberto é mostrar, olha só, que o conjunto está contido no seu interior, é ao contrário do que estava escrito antes. Porque eu sei que para qualquer conjunto vale que o interior está contido no conjunto, certo? Agora, eu quero mostrar que eles são iguais. Isto é, eu quero mostrar que A pertencente a A implica A pertencente ao interior de A. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Alguma dúvida? Ou seja, eu quero mostrar que todo elemento do conjunto é interior, tá? Então, como é que eu vou começar? Eu vou começar, seja A pertencente a A, tá? Vou fazer por absurdo também. Sim ou não? Sim, não sei. Beleza, pessoal? Tranquilo? Seja A pertencente a A. O meu objetivo é mostrar que A pertence ao interior. Tranquilo? Certo? Aí suponhamos que A não pertença ao interior de A. Tá? Aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que negar a definição de interior. Tá? Qual é a definição de interior? É que existe uma bola de centro no ponto que está inteiramente contida no conjunto. Beleza? Certo?
Qual é a negação disso? A negação disso é que para todo R, então vou escrever isso aqui, tá? Vou até escrever assim, ó, A pertence ao interior de A se existe R maior do que 0, tal que a bola está contida em A, beleza? Tranquilo? Eu quero negar isso. Como é que eu nego isso? Para todo R maior do que 0, beleza? A bola de centro R de centro A e raio R não está contida em A. Tá de boa isso? Certo? Alguma dúvida? Beleza? Só que o que significa não está contido em A? Isso aqui não está contido no conjunto. O que quer dizer isso? É a mesma coisa que dizer que ela intersecta o seu complementar, concorda? Beleza? Tá? Não está contido no conjunto, aqui tem um pedaço. Ela pode ter um pedaço dentro do conjunto, mas ela tem um pedaço fora. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que dizer interseção com complementar de A é diferente do vazio, beleza? Certo? Mas quem é o complementar de A? É F, certo? Então, isso significa isso aqui, tranquilo? Certo? Mas o que eu concluí? Que para todo R, essa interseção aqui é diferente de vazio, tá? Logo, esse ponto A pertence ao fecho de F, mas por hipótese F é fechado, tá? A nossa hipótese é isso aqui, F é fechado. Então, que é igual a F, certo? Beleza? Mas F é quem? O complementar de A, certo? Logo, esse Azinho não poderia estar em A. Então, contradiz a... Tá de boa? Vitor, você considera que teria alguma questão de rigor se a gente pudesse, se a gente, por exemplo, ali, supõe, você começou com um A pertencente a A, né, ali, seja Azinho pertencente a A. Suponhamos que Azinho não pertence ao interior. Se daí já colocasse logo, estamos supondo que Azinho pertence à fronteira. Não. Porque está em A e não está no interior. É que a gente não demonstrou isso, né? Mas poderia ter demonstrado isso antes. Entendi. Então você considera que precisaria, né, que tem essa questão... É bem imediato isso, né? Mas sim, tá com bom. certeza. Porque daí se está na fronteira e está na fronteira do complementar também, porque a fronteira é a mesma, logo... Isso. Beleza? Mas agora só, antes de acabar, falta 15 minutos, eu quero só, alguma dúvida nessa demonstração? Eu quero só enunciar mais algumas propriedades abertas e fechadas que são importantes, que a gente não vai demonstrar, que estão demonstradas no PowerPoint, tá? Posso apagar tudo? Tá. Primeira delas, que eu acho que dá uma ideia legal do que na verdade dá uma ideia boa, outra ideia do que é interior e do que é fecho, tá? Que é a seguinte. Vitor, agora que eu não estou agora não. Qual? Essa depois dessa não dá Aqui? Aqui pode, né? Eu acho que essa volta eu não fiz por absurdo no PowerPoint. Não, Só a letra que eu fiz. Beleza. Tá legal. Então, olha só. Uma propriedade é o seguinte. Eu vou pegar X contido em A qualquer. Tá? Beleza? Tá? Então, e aí eu vou pegar um conjunto A contido em X aberto.
Então eu posso mostrar que esse A está contido no interior de X. Tá? O que eu quero dizer com isso? Uma maneira de interpretar isso é dizer que o interior de X é o maior aberto contido em X. Fez sentido isso? Tá? Porque olha só, em outras palavras, qualquer conjunto aberto que contenha o interior de X já sai fora de X. Beleza? Todo conjunto aberto que está dentro de X também está dentro do seu interior. Tá? Beleza? Isso para mim me dá uma ideia de fazendo um desenho assim, de um conjunto X, que esse aqui não precisa ser aberto nem fechado. É como se eu enchesse uma bola de gás assim, dentro dele, até ele ocupar o espaço definido pela fronteira. Então, tipo assim, é o máximo aberto que eu posso mostrar ali dentro, que eu posso colocar ali dentro. Né? Então, para demonstrar isso, beleza? Que se eu pegar um aberto qualquer contido em X, ele está contido no seu interior. Beleza? Isso está demonstrado aí. Tá? E, analogamente, se eu pegar um fechado contendo X, então esse fechado contém seu fecho, certo? De X. O fecho de X. Ou seja, o fecho de X é o menor fechado contendo X. Beleza, pessoal? Tá? Isso me dá uma ideia assim, de invólucro. Tá? É como se você pegasse o conjunto e tipo, fechasse ele é desfechado mesmo, de fecho. Fez sentido isso? Beleza? Eu acho que essas ideias legais que ajudam a pensar. Quer falar? Não. Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Tá. Posso apagar o lado de lá? Pode? Então, só para acabar. Isso aqui intuitivamente fez sentido? Tá, as demonstrações estão aí. Agora, a última propriedade que eu quero mostrar, e aí tem a ver com a ideia de espaço topológico, que é aquele spoiler que a Michelle deu, que é o seguinte, são as propriedades básicas de conjuntos abertos e fechados, tá? Beleza? Então, para conjuntos abertos, eu tenho o seguinte, um teorema que diz assim, que também está enunciado e demonstrado aí. Eu vou pegar F, um espaço métrico qualquer, tá? Então, primeiro eu tenho que sempre vazio e o espaço todo são abertos, beleza? Segundo, se eu pegar uma família finita de abertos, certo? Beleza? De abertos, então eu tenho que a interseção dos elementos dessa família também é um conjunto aberto. Beleza, pessoal? Certo? Tá tranquilo? Tá? E se eu pegar uma família então eu vou ter que a união dessa família é um conjunto aberto também. Então, o que eu quero dizer? Eu botei essa letra aqui para representar uma família de abertos. Isso quer dizer que essa família não precisa ser finita, não precisa ser nem enumerável. Beleza? Se eu pegar qualquer
coleção de conjuntos abertos e fizer a união de todos esses conjuntos, ele é aberto. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Certo? Beleza? Tá. Então, olha só, por que que isso vale? Na verdade, falei que eu ia fazer a demonstração, mas é mentira, porque assim, a demonstração disso é tão imediata que não dá para falar dele sem demonstrar, certo? Mas vamos lá, eu vou só rabiscar aqui um pouco. Então, o que vai acontecer? Por que a união vale numa família qualquer? Tá? Porque eu pego um conjunto A, eu estou falando do item 3 agora, tá? Eu pego um conjunto A que está nessa união, eu sei que ele é aberto, beleza? Agora eu quero mostrar que a união de todos é aberta, beleza? Aí eu pego um elemento pertencente a essa união de todos eles, beleza? Tá? Se ele está na união de todos eles, é porque ele está em algum conjunto que faz parte dessa família, concorda? Então eu tenho que A pertence a A para algum conjunto A que está nessa família. Tá de boa isso? Certo? Beleza? Mas se ele está em algum conjunto A, e esse A aqui é um conjunto aberto, beleza? Então significa que tem uma bola contida nesse A, beleza? Certo? Mas se essa bola está contida no A, ela está contida na união também, porque o A está contido na união. Então por isso que a união é aberta, beleza? Fez sentido? Sim. Tá? Então a demonstração é bem direta, todo mundo entendeu? Certo? Agora, por que a interseção só vale numa quantidade finita? Porque olha só, como é que eu vou demonstrar a interseção? Eu tenho aqui uma quantidade finita de abertos, tá? Esse aqui é o item 3. Aí é pertence, né? Aí em cima. Primeira linha. Beleza? Agora o item 2. Eu vou pegar uma quantidade finita de abertos, tá? E eu vou pegar um elemento A que está nessa interseção. Tá de boa? De A a K. Tranquilo? Se ele está na interseção, o que ele quer dizer? Que ele está em AK para todo K, variando de 1 até N. Tá beleza? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Tá? E todos esses AKs aqui são abertos. Tá de boa? Certo? Então, tem uma bola, mas só que é uma bola para cada AK desses. Então o raio da bola depende do AK. Beleza? Suponha que é assim, ó. Que eu tenho um... É só ter o menor possível. Exatamente. Para eu pegar que está na interseção, eu tenho que pegar o menor raio possível. Tranquilo? Beleza? Eu ia desenhar aqui, ó, a interseção. O ponto pode estar aqui na interseção. Então tem uma bolinha que está em um deles e tem uma bolinha que está no outro. Todo mundo está entendendo esse desenho? Então eu tenho que pegar o menor raio, porque eu vou conseguir uma bolinha que está na interseção, tá beleza? Tá? Então eu sei que existe uma bola de raio RK que está contida em AK, mas esse é o que esse desenho está mostrando. Esse raio RK depende da bola. Então, para eu conseguir uma bola que está na interseção, eu tenho que pegar esse raio, que é o mínimo dos RKs. Beleza, pessoal? Certo? Por isso que isso só funciona se for uma quantidade finita. Porque se for uma quantidade infinita, eu tenho eu não posso, primeiro que eu não posso pegar o mínimo mais. Que esse mínimo pode não existir, eu tenho que pegar o ínfimo. Só que o ínfimo de um conjunto infinito de números positivos pode ser 0. Então pode não existir essa bola. Tá beleza, pessoal? Por isso que tem que ser uma quantidade finita. Fez sentido isso?
Tá beleza? Posso apagar o lado de lá? Certo? Você vai dar exemplo disso? Sim, vou dar um exemplo. Posso apagar isso aqui? Tá. Então, só para dar um exemplo disso. Então, a demonstração está rabiscada ali, tá? Mas ela está feita bonitinha no PowerPoint. O exemplo disso é isso aqui, ó. RK igual a menos 1 sobre K 1 sobre K. Vou botar aí, beleza? Com N pertencente a N, beleza, pessoal? Então aqui eu tenho, isso aqui que eu estou mostrando é um contra-exemplo para mostrar por que o item 2 não funciona se eu tiver uma quantidade infinita de abertos. Beleza, pessoal? Que é esse cara aqui. Então, repara, esses aqui são todos abertos. Todo mundo entendeu isso? Beleza? Mas a interseção deles todos, quem é? Zero. É zero, que não é aberto. Tá? Exatamente por isso, porque eu tenho, se eu pegar um elemento ali, eu vou ter, o elemento que está na interseção é quem? É o zero. Beleza? Então eu vou pegar, para cada conjunto AN desse aqui, eu vou pegar uma bolinha que está nesse conjunto. Mas na hora que eu pegar o ínfimo dessa bolinha, é zero. Eu tenho uma quantidade infinita de raios positivos. Quando eu tenho uma quantidade finita de raios positivos, eu vou pegar o menor desse que também é positivo. Beleza, pessoal? Certo? Então é por isso que não vale isso aí. Ficou claro? Isso, de boa. Certo? Tranquilo? Então agora, só para finalizar. Bom, primeiro uma observação é que tem o teorema espelho desse para o caso de fechados. Aí é o contrário, tá? Fechados é a união de uma quantidade finita e a interseção de uma quantidade qualquer. Mas aí isso é consequência direta desse teorema, porque o complementar de aberto é fechado e o complementar da interseção é união. Então quando eu demonstro isso aqui, eu ganho um espelho disso para conjuntos fechados. A interseção, não, a interseção de uma quantidade qualquer de fechados é fechado. E a união de uma quantidade finita de fechados é fechado. Entendeu? Eu posso ter, pensem no contra-exemplo também, eu posso ter uma quantidade infinita de fechados que a união não é um fechado. Entendeu? Isso eu estou dizendo que é um espelho disso aqui, por quê? Porque o complementar da interseção é a união. E o complementar da união é a interseção. Por um lado isso, e por outro lado eu sei que o complementar de um aberto é um fechado, o complementar de fechado é um aberto. Então ele sai só usando essas propriedades de união e interseção. Esse outro teorema que eu estou falando que é um teorema de espelho. Beleza, pessoal? Isso da união qualquer parece, não é a mesma coisa, mas parece o que intervalos encaixantes. Você calcar em um elemento e aquele conjunto pelo menos. Mas aquele conjunto, no caso, é fechado. Então, cai pelo menos um elemento e aquele conjunto é fechado. Não é a mesma coisa, mas parece mesmo. Só que esse só vale em R, né? Sim. Esse aí vale num espaço métrico qualquer. Mas olha só para fechar agora a aula mesmo, a observação é o seguinte, que só 5 minutos, tá? Que a gente começou muito atrasado a aula. Só para fechar esse tópico de conjuntos abertos e fechados. Que é o seguinte, essas propriedades aqui, beleza? São as propriedades que definem um espaço topológico no sentido mais abstrato da palavra. Beleza? Tranquilo? Então, eu falei no começo, isso aí não é uma coisa que a gente vai desenvolver aqui na disciplina, não. É meio que uma curiosidade, digamos assim, eu não gosto dessa palavra. Mas olha só, eu falei no começo da aula, a gente começou a aula falando assim, o conceito básico de proximidade, o elemento básico de topologia é a ideia de proximidade. Então, definir um espaço topológico é munir um conjunto de algo que me permita falar de proximidade. Tá de boa? Tá?
E aí eu falei, uma possibilidade é munir o conjunto de uma distância. E aí eu tenho aquilo que eu chamo de espaço métrico, que é o que a gente falou hoje na aula o tempo todo. Então todo espaço métrico é um espaço topológico. Mas eu falei também, a gente pode falar de proximidade sem falar de distância. Tá? E para perceber isso, a gente teria que verificar o seguinte: todas as propriedades, que se a gente analisar o que a gente falou aqui sobre espaços métricos, beleza? Eu até falei assim, tudo que a gente falou de espaço métrico depende da noção de distância, obviamente. Então pode ser formulado com bola. Concordo, pessoal, que eu falei isso? Eu até escrevi a definição de convergência com bola. Concordo, pessoal? Certo? Beleza? Só que tudo que eu posso falar com bola, quando eu falo de bola, na verdade eu estou falando de vizinhança. Beleza? Então tudo que eu posso falar de bola, eu estou falando na verdade de vizinhança. Beleza? O que é uma vizinhança? É um conjunto aberto que contém um ponto. Então, na verdade, tudo que eu posso falar com distância, nesse contexto de espaços métricos, tudo que eu posso falar de distância, eu posso falar com bola. E tudo que eu posso falar com bola, eu posso falar com conjunto aberto. Beleza? Certo? A gente vai falar disso em continuidade, que tem a definição convencional de continuidade, que é com epsilon e delta, mas eu posso reescrever essa definição de continuidade só com conjuntos abertos. Na verdade, a função contínua é aquela que traz abertos em aberto. Vamos falar sobre isso depois. Beleza, pessoal? Certo? Então, a partir dessa reflexão, a ideia é essa, vê se faz sentido. A ideia que eu falei bem no começo da aula, o conceito básico é bola, tudo eu falo com bola. Mas, na verdade, em vez de bola, poderia ser uma vizinhança. Tá de boa isso? Em vez de vizinhança, poderia ser um conjunto aberto que contém um ponto. Que a diferença é só que ele não tem o formato de uma bolinha. Ele pode ser uma coisa toda assim. Mas pode ser, em vez de bola, pode ser um conjunto aberto que contém um ponto. Fez sentido isso? Ah, é só isso aqui que eu estou fazendo. Em vez de pegar uma bolinha, eu estou pegando uma coisa que pode ser uma ameba. Tá legal? Uma ameba. Certo? Um conjunto aberto que contém um ponto. Tranquilo? Então, a partir dessa reflexão que eu digo o seguinte: tudo que eu posso falar que depende de distância, eu posso falar em termos de bola, portanto eu posso falar em termos de abertos. Beleza? Tranquilo? A conclusão, a interpretação disso é a seguinte: na verdade mesmo, o âmago, se eu fizer um suco de topologia, o resultado desse suco são os conjuntos abertos. Né? Se eu espremer mesmo tudo que a gente fala sobre topologia, eu chego à seguinte conclusão: tudo que eu preciso para falar de proximidade são os conjuntos abertos. Fez sentido isso? Certo? Beleza, pessoal? Tá? Isso é só uma pergunta. No curso a gente define conjuntos abertos a partir do conceito de bola. A gente fala que conjunto aberto, que o conjunto integral anterior e interior são os pontos que você pode desenhar uma bola redonda. Nesse caso, para construir a topologia, tendo como bloco de construção, bloco de Levin, os abertos, como é que eu defino aberto? Eu só não defino? Então, vou responder isso. Calma aí. Beleza, mas até aqui tudo bem? Isso que o João falou é a conclusão da história, tá? Mas até aqui tudo bem? Então, essa é a reflexão. Tudo que eu preciso para falar de proximidade são os conjuntos abertos. Tá? Beleza? A conclusão da conclusão é: tudo que eu preciso para falar de um espaço topológico é saber quem são os abertos desse conjunto. Tranquilo? Tá? Então, para dar o próximo passo de abstração, para generalizar mais, como o João falou, em vez de definir aberto a partir da noção de distância, eu vou definir aberto abstratamente. Então eu vou dizer, uma família de abertos é qualquer família de conjuntos que satisfaz essas três propriedades aqui. Entendeu? Então o que é um espaço topológico no sentido mais genérico da palavra? É um conjunto munido de uma família
que eu vou chamar de A, que tem que satisfazer essas três propriedades, certo? Sempre que eu consigo uma família de subconjuntos, né? Esse A aqui é uma família de subconjuntos de E, beleza? Sempre que eu consigo uma família de subconjuntos de E que satisfaçam essas três propriedades, eu posso chamar essa família de uma topologia daquele conjunto, tá? Ou seja, essa família é quem são os abertos daquele conjunto. E se eu tenho isso, tudo funciona. Quer dizer, algumas coisas funcionam mais diferente, assim. Mas o fato é que se eu tenho isso, eu posso falar de proximidade, tá? E existem, então, uma topologia, na verdade, no sentido mais abstrato da palavra, é a família de abertos de um conjunto. Ponto. Isso que é uma topologia. E existem topologias que não são provenientes de uma métrica. Existem espaços topológicos que não são metrizados, que não tem distância, mas ainda assim eu posso falar de proximidade. Fez sentido isso? Tá? Repara que isso que a gente fez, tá? É uma coisa, se vocês observarem bem, é uma coisa muito característica desses processos de abstração de matemática, de generalização, que é o seguinte: algo que é um teorema no contexto mais restrito passa a ser uma definição no contexto mais amplo, tá? Porque é um teorema que é o suco daquela coisa, como eu falei. É o âmago, é o teorema que pega o âmago daquilo. Então esse teorema aqui pega o âmago do que é um conjunto aberto num espaço métrico. Então eu vou pegar esse âmago, esquece, joga fora o espaço métrico. Então isso aí agora, em vez de ser um teorema, no contexto mais genérico, vai passar a ser uma definição de aberto, ou uma definição de topologia. E aí? Fez sentido isso? Muito bom. Não deu pra... Esse processo de pegar algo que no contexto mais restrito é um teorema e transformar numa definição no contexto mais amplo é muito característico desses processos de abstração. A gente faz isso em anel, tá? Beleza? Perceba exatamente a mesma coisa, tá? Quando a gente está no contexto mais restrito, são os números inteiros. A gente prova que a adição e a multiplicação de números inteiros satisfazem aquelas propriedades, beleza? Agora eu pego esse teorema e transformo numa definição e generalizo. Então agora eu vou falar, beleza, tudo onde tiver essas propriedades eu vou chamar de anel. Então isso passa a ser a definição de anel. Algo que nos inteiros é um teorema, para um anel qualquer é uma definição. Aqui é exatamente a mesma coisa. Show? Isso eu acho que é importante a gente falar, porque é para a gente entender como funciona a matemática contemporânea. Beleza? Então, esses processos de abstração são muito característicos da matemática contemporânea. E para entender também, eu acho que é importante entender como funciona a matemática contemporânea, para entender que a matemática contemporânea não é a única maneira possível de construir as coisas. Então, para que isso fique evidente, eu preciso desvelar os processos da matemática contemporânea, que muitas vezes nas disciplinas de graduação a gente faz as coisas, mas sem desvelar os processos que estão por trás dessas coisas, que caracterizam a maneira como se faz matemática hoje. Beleza? Tem sentido isso? Mais cedo a gente já falava sobre matemática moderna. Eu já vi um livro falando de matemática moderna. Então, eu estou falando... falando anéis e não sei lá o quê. Isso, Eu estou falando que matemática moderna, eu evito esse termo. Matemática contemporânea é a maneira como eu quero dizer com isso, é a maneira como se constitui a matemática como campo científico hoje. É isso que eu quero dizer com a matemática contemporânea. Matemática moderna, assim, o termo contemporâneo é mais adequado que o termo moderno em termos históricos, porque a idade moderna é uma idade que já passou, tá? Na área da história. A gente está na idade contemporânea. Moderna é tipo século XIX, né? Nem sei. A gente já está chegando pós-moderno? Mas no nosso caso específico, além disso, às vezes o termo matemática moderna é usado para se referir àquela forma de ensinar matemática
que era uma consequência do movimento Bourbaki, entendeu? A matemática moderna é aquele movimento que fracassou retumbantemente, que queria trazer a formalização da matemática em termos de teoria de conjuntos para a educação básica desde o ensino fundamental 1. Vamos ensinar tudo em termos de conjunto, formalizar tudo, beleza? Esse movimento, às vezes, é chamado de matemática moderna. Entendeu? Movimento Matemática Moderna. É muito comum com essa expressão, Movimento Matemática Moderna, MMM. Exatamente, que em inglês esse negócio não é New Maths, é matemática nova, mas em português se traduz como matemática moderna. Então, quando eu falo matemática moderna, não é a isso que eu estou me referindo, entendeu? Porque esse movimento da matemática moderna é um movimento em cima de matemática. Quando eu falo matemática contemporânea, é a matemática como ciência da forma que ela acontece hoje. É isso, por isso que eu não estou usando esse termo, entendeu? Mas às vezes no livro ele é usado, a álgebra moderna, ele é usado também. Isso, mas eu estou usando para ficar bem distinto assim, o que eu estou falando, beleza? Certo? Michele, quer acrescentar? Então, beleza, pessoal. Valeu.